tudo bem? Muito prazer, eu sou Marco Correa Leite, psicanalista, coordenador das pós-graduações em Fundamentos da Psicanálise do Instituto ESP, doutorando em Psicanálise, Saúde e Sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro. E hoje eu vim bater um papinho com vocês a respeito de um dos temas que, assim, podemos dizer que nos dias atuais é extremamente relevante. Podemos chamar isso ainda hoje de psicanálise selvagem. Lacan, se atentou a isso, não apenas Lacan, mas Lacan se atentou a essa questão da psicanálise selvagem e produziu um texto belíssimo nomeado de Psicanálise Verdadeira e a Falsa. Freud, por sua vez, trabalhou com um texto em 1910, intitulado Sobre Psicanálise Selvagem, abre aspas aqui, para psicanálise selvagem. Bom, hoje em dia nós temos muitas pessoas que se dizem psicanalistas, que se dizem trabalhar com a psicanálise, mas sequer sabem a diferença, por exemplo, de um sintoma analítico ou não, a diferença de uma demanda e uma queixa. Recentemente recebi inclusive um curso de psicanálise que na hora que você lia o programa do curso tinha lá psicofisiologia, aquele negócio familiares lá, tinha também, qual que é o nome? Psicofarmacologia, e aí começa a misturar tudo, psicodiagnóstico e tal. Mas um psicodiagnóstico baseado no DSM. Pessoal, o diagnóstico no campo da psicanálise passa longe de DSM, Então, esses pequenos cuidados que a gente tem que ter com o trabalho do analista, e que muitas vezes acaba fazendo com que, ao invés de psicanálise, tenhamos outra coisa, tá bom? Bom, Freud já em 1910, escreve o texto, então, falando sobre isso, mas quero voltar um pouquinho antes no texto de 1905, 1905, ou seja, 5 anos antes, Freud escreveu um textinho sobre psicoterapia, que inclusive vai ser o primeiro texto do seminário que eu vou trabalhar esse ano no ESP, esse ano de 2023 no Instituto ESP, Vai ser o primeiro texto, nós vamos fazer uma leitura comentada de cabo a rabo desse texto. O Freud, nesse texto, vai dizer que um médico foi enviado dentro do hospital para se utilizar para executar uma psicanálise em um paciente. E o médico sequer sabia o que era psicanálise, tinha lido alguma coisa de psicanálise, tinha alguma coisa de teoria, mas a prática mesmo, não. E o Freud pergunta, fala, eu duvido que alguém faria isso para extirpar um tumor. Ou seja, por quê? Que trabalhar com a psicanálise, com a saúde mental, é de menos valia do que tirar um tumor? Não é. Quantas e quantas pessoas estão no seguro-desemprego, estão ali, de alguma forma, afastadas do trabalho, por causa de quadros de depressão, de pânico, de ansiedade, transtornadas aí com a vida. Transtornos mentais custam absurdos ao nosso já defasado sistema de saúde. Custa muito caro manter uma pessoa aí, nesse lugar de doente.
E em 1905, Freud dizia assim, que a psicanálise foi criada para pacientes que não encontraram em outros métodos, em outros tratamentos, o alívio para o seu sofrimento. Não foi criada para autoconhecimento. Não foi criado para tratar o que a psiquiatria já trata. Não foi criada para tratar o que a psicologia e as psicoterapias tratam. Foi criada para tratar com outra coisa, que destrói a vida, as famílias, a esperança de tantas pessoas. Mas, e aqui eu acho que tem uma diferença absurda. Se o analista não estiver ciente do que ele faz, na medicina nós temos um termo chamado efeito iatrogênico, iatrogenia, que é o erro médico. No nosso campo, não vem me dizer que se não fizer bem, mal não faz. Porque isso não é verdade. Não é verdade. Por experiência própria. Se o analista não sabe conduzir, dirigir um tratamento, não sabe a diferença de um sintoma analisável, de uma neurose, psicose, perversão, não devia estar ocupando esse lugar. Vamos lá então. Sobre psicanálise selvagem, o texto de 1910. Há alguns dias, apareceu no meu consultório, acompanhada de uma amiga protetora, uma senhora mais velha que se queixava de estados de angústia. Atenção aqui. Com seus 40 e tantos anos, bastante bem conservada, mas ao que parecia não havia ainda fechado o ciclo de sua feminilidade. Ou seja, era uma mulher que estava ali para os seus 40 anos, mas ainda não tinha entrado na menopausa, ainda tinha muita vida. Detalhe para o diagnóstico diferencial, tá, minha gente? Olha que lindo, o Freud nos retoma essa questão do diagnóstico diferencial o tempo inteiro. Às vezes, uma depressão no homem pode ser diminuição da testosterona ou um hipotiroidismo, eu não sei. Vamos tomar cuidado, o diagnóstico diferencial é tudo nas entrevistas preliminares. Se nós não soubermos fazer o diagnóstico diferencial, o próprio Freud já dizia isso. O que nós vamos estar fazendo é fazendo o paciente perder dinheiro, nós vamos estar perdendo tempo e a psicanálise vai perder o seu prestígio. O motivo da irrupção daqueles estados tinha sido o divórcio de seu último marido. No entanto, a angústia, segundo ela informou, havia aumentado consideravelmente desde que ela havia se consultado com um jovem médico em seu bairro, pois ele havia detalhado para ela que a causa de sua angústia seria a sua necessidade sexual. Gente, eu já ouvi gente em pleno 2022, sim, esse ano, falando que a psicanálise trata tudo como se fosse sexo e que Freud foi um dos responsáveis pela sexualização das crianças. Uma pessoa dessa nunca viu que criança, menino fica de pipi duro, que menina se masturba com 2, 3 anos. Ou seja, o empirismo passa longe de uma pessoa dessa. Mas, pro Freud, e ele vai explicar isso, o que é sexual é a excitação nas zonas erógenas do corpo. Inclusive a pele é uma zona erógena. Não tem necessariamente que ver com o ato sexual em si, mas com a troca de afeto com o outro. Chamamos então essa troca, esse laço com o outro, de sexualidade humana. Ela não conseguiria, segundo ele, suportar a falta da relação sexual com o marido e, por isso, só havia 3 caminhos para a cura: voltar para o marido,
ter um amante ou a satisfação solitária. Pessoal, aqui tem uma coisa muito legal que eu quero trabalhar com vocês durante a leitura do texto, que é a diferença da interpretação a partir do sintoma ou do mal-estar e a sugestão, o conselho. Muita gente que se coloca como analista está muito mais no campo do conselho e no campo da sugestão do que de, com a sua intervenção, produzir um efeito tal que o analisante interprete, ou seja, leia aquilo que está escrito. Isso faz toda a diferença. Uma intervenção do analista deve permitir ao analisante associar livremente coisas que aparentemente estavam totalmente desconectadas. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra. E aparece uma memória, aparece uma cena, uma lembrança, aparece um sentimento que falta palavras. Aparece um afeto. Notem, então, que a interpretação está mais ao lado do analisante, que se analisa, do que do lado do analista. Como se o analista fosse dizer aquilo que o paciente tem, deixa de ter ou o que deve fazer. Ela não conseguia... Desde então, ela estava convencida de que era incurável. Isso é muito importante. Pois não queria voltar para o marido e os 2 outros meios ia contra a sua moral e sua religião. Gente, Freud dizendo que não precisa ir contra a moral ou contra a religião. Olhem essa afirmação do Freud. Será que de fato a cura da angústia está em avançar contra a moral? Contra a fé? Fazer aquilo que as pessoas imaginam que é errado? Vamos continuar. Mas ela viera até mim porque o médico havia lhe dito que aquela era uma abordagem nova, que se devia a mim, e que ela viesse confirmar comigo pessoalmente que era assim e não de outra forma. A amiga, uma mulher mais velha que a primeira, esquálida e com aspecto de doente, implorou-me que eu assegurasse à paciente de que o médico tinha se enganado. Não podia ser assim, pois ela mesma era viúva há muitos anos e permanecera uma senhora decente, sem sofrer daquela angústia. Olha, atenção aqui, olha que bacana, né? Quer dizer, então, que a angústia, ela de alguma maneira pode aparecer para algumas pessoas e para outras não, diante da mesma situação? Sim. Sim. Freud, numa nota de rodapé na Dinâmica da Transferência, no texto A Dinâmica da Transferência, ele vai apontar para que o adoecimento humano, ele necessita, né, antes de mais nada, de uma estruturação, né, psíquica, subjetiva, mas também de uma causalidade acidental. Né? Seria mais ou menos assim, destino e acaso, vai dizer o Freud, né? É quando o acaso, de alguma maneira, ele é quando a subjetividade humana, isso que nós vamos chamar de humano, não dá conta de acolher o real em jogo, o acaso, o diferente. E aí, nós podemos ter o adoecimento. Estamos aqui, estão perguntando aqui do texto, estamos aqui no texto sobre psicanálise selvagem, da editora Autêntica, tá? Página 82 do livro, tá bom?
Não quero me deter aqui na difícil situação em que fui colocado através dessa via, mas gostaria de lançar luz sobre o comportamento do colega que encaminhou essa doente para mim. Antes, porém, gostaria de lembrar uma advertência que talvez, ou assim espero, não seja supérflua. A experiência de longos anos me ensinou, como poderia ensinar a qualquer outro, a não aceitar facilmente como verdade o que pacientes, especialmente os doentes de nervos, os neuróticos, contam acerca de seus médicos. O médico dos nervos, em todo tipo de tratamento, não só facilmente virará objeto, sendo alvo das múltiplas moções hostis do paciente, às vezes ele precisará assumir a responsabilidade pelos desejos secretos recalcados dos doentes dos nervos, através de uma espécie de projeção. Então, será um fato triste, mas significativo, que tais acusações em nenhum outro lugar encontrarão credibilidade maior que nos ouvidos de outros médicos. É mais ou menos assim. Às vezes as pessoas, elas saem do analista e começam a discutir com seus parceiros e aí dizem o quê? Meu analista falou para fazer isso. Isso aqui foi recomendação de fulano, de ciclano. Vou me separar porque, não tem jeito mesmo. Fui lá 1 ano de análise, tentei de tudo. Meu analista falou assim, separa então que é melhor para você. Uma fala dessa só revela a distância que essa pessoa está do fim do tratamento. Quando ela ainda não pode dizer que ela acha melhor se separar. Porque ela acredita que vai fazer melhor para ela mesma. Ou seja, ainda depende do outro. Né? Vamos seguir. Portanto, tenho o direito de esperar que a senhora em meu consultório tenha apresentado um relato tendenciosamente deformado a respeito das afirmações de seu médico. O que seria injusto com ele, que não conheço pessoalmente, se as minhas observações sobre psicanálise selvagem se atrelassem justamente a esse caso. Mas talvez com isso eu impeça outros de cometerem injustiças com seus doentes. Então vamos lá. O Freud, ele tira de cena, né, a questão do médico, para dizer assim, pode ser que o médico não tenha falado dessa maneira. E gente, a gente recebe, né? Eu mesmo recebo vários pacientes que passam aí, né? Já colocaram aqui, já ouvi isso do meu analista, né? Então talvez não seja analista, né? Vamos lá. A gente recebe pacientes que passam por vários analistas, às vezes, e começam a relatar, né? Os seus pontos de análise. E uma das coisas que eu faço, sim, a princípio, até quando vem de outra área, né? Vem do psiquiatra, vem do psicólogo comportamental, eu falo assim, olha, você já falou para ele ou para ela, né, tudo isso que você está falando para mim do tratamento, né, que você não concorda, por quê? Porque muitas vezes a gente tende a interromper alguma coisa quando essa coisa toca em algo que nos produz um mal-estar. Se o profissional não sabe manejar o tratamento, né, não sabe dirigir o tratamento de forma adequada, e sim, existe uma forma adequada para manejar o tratamento, para dirigir o tratamento, o que pode acontecer é o rompimento desse laço transferencial. Né? E aí acontece uma coisa muito comum. Sai de um analista, vai para outro analista e continua a repetição. Mantém-se a repetição. Suponhamos, portanto, que o médico tenha dito exatamente o que a paciente me relatou, o que não é incomum nos dias de hoje. Eu estava dando aula na universidade mesmo, e o pessoal falou assim, né? Não, coloca uma cadeira aí, vira a cadeira de costas, porque daí a pessoa simula o divã. Gente, o cara era coordenador de um dos cursos mais reconhecidos aqui da minha região, né? De psicologia, e me faz uma fala dessa. Pessoal, isso mostra, né, o quanto que a psicanálise sequer
sequer dentro das universidades é reconhecida. Quanto mais fora dela, né? Onde não se exige, na grande maioria das instituições, onde não se exige cientificidade do trabalho, né? Inclusive, você sabe quando uma instituição é séria, quando você vai procurar lá formação em psicanálise, e aí está escrito que a formação é no divã. Quando você procura uma instituição e vai falar sobre formação em psicanálise e começa lei não sei que lá das quantas, a psicanálise é um curso livre, blá, 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 um ofício, eu já fico com 3 pés atrás. Vocês sabem qual é o único lugar que forma analista? O único lugar que forma analista e é reconhecido no mundo inteiro, independente da instituição, vocês sabem qual é? Análise pessoal. Agora, como podemos bem ver aqui, nem tudo que dizem que é psicanálise é de fato psicanálise. Temos um problema. Quando é, então, que nós saberemos que é psicanálise? No seminário comigo, esse ano, no Instituto ESP, nós vamos trabalhar bastante sobre isso, né? O que é psicanálise, como é psicanálise e como nós poderemos verificar que um tratamento é, de fato, psicanálise e não uma psicoterapia, por exemplo. Freud diferenciava a psicanálise das psicoterapias, Lacan também. Eu faço essa diferenciação. Boa parte dos analistas que estão comigo também diferenciam. Jacques Alain Miller diferencia, Isidoro Weg diferencia, quem mais? Colette Soler diferencia, várias pessoas aí que estão no nosso campo da psicanálise, né, fazem essa diferença, sustentam essa diferença, né? Vamos lá. Então, facilmente, qualquer pessoa dirá, para criticá-lo, que um médico, se julgar ser necessário conversar com uma mulher sobre o tema da sexualidade, terá de fazê-lo com tato e discrição. Mas essas exigências coincidem com o respeito a certas prescrições técnicas da psicanálise. Além disso, o médico teria descartado ou interpretado mal uma série de ensinamentos científicos da psicanálise. Olha o Freud dizendo que a psicanálise é ciência. Mostrando com isso quão pouco ele avançou no entendimento da essência e das intenções dessa área. Gente, qualquer interpretação feita fora do divã não vale nada. Fora da fala do paciente, fora da transferência, não presta para nada. Um ato falho dito fora do divã não significa nada. Atentem-se a isso. Isso deve estar endereçado ao analista. Um sonho, um xiste, um lapso, um ato falho, um sintoma. Não é porque você tem um sofrimento que você chama isso de sintoma, né? Que você vai ter nesse sintoma uma estrutura que permita com que o sintoma seja analisável. Que estrutura é essa? Basicamente, é uma estrutura, né, de condensação e deslocamento, como vai dizer o Freud. Entra alguma coisa no lugar de outra. O Lacan vai dizer que o sintoma tem a estrutura de metáfora. Olha que lindo isso. Ou seja, entra alguma coisa para dar sentido a uma outra, que não tem sentido algum. O sintoma depende da interpretação que o paciente dá para aquilo que nós estávamos dizendo, do acidental, do acaso, do real. Estão perguntando se eu dou aula na pós. Sim, dou aula na pós do AESP, sou coordenador geral das pós do AESP.
O setting continua incluindo o divã físico Amélie. Não, o setting... E eu trabalho bastante com isso, né? Uma das aulas que eu dou na pós é sobre o tratamento em si. No livro Psicanálise Clínica, Primeiros Passos, eu trago isso de forma muito clara. O setting é a transferência. É a transferência. Ou seja, fora da transferência, não há nenhuma interpretação possível que possa ganhar esse nome de analítica. Fora da transferência, não há psicanálise. Ok? Acho que isso tem que estar muito claro. Comecemos com o último aspecto, os enganos científicos. Os conselhos do médico permitem reconhecer claramente qual o sentido que ele atribui à vida sexual. Página 83, minha gente. No sentido popular, sendo que por necessidades sexuais ele nada mais entende que a necessidade do coito ou coisas análogas que propiciam o orgasmo e a descarga das substâncias sexuais. Mas não pode ter ficado despercebido do médico que é comum criticar a psicanálise no sentido de que ela estende o conceito sexual para além da dimensão usual. Eis um fato. Se ele pode ser usado como objeção, é algo que não discutiremos aqui. O conceito do sexual engloba muito mais na psicanálise, tanto para cima quanto para baixo. Ele vai além do sentido popular. Essa ampliação tem justificativa genética. Julgamos ser parte da vida sexual também todas as ativações de sensações carinhosas que se originaram da fonte das moções sexuais primitivas, mesmo se essas moções experimentam um bloqueio de seu objetivo sexual original ou se elas trocaram esse objetivo por outro, não mais sexual. O Freud trabalha com o termo ternura. Ele vai dizer que a ternura é são essas moções sexuais inibidas na meta. Ou seja, há uma inibição na meta que me permite estabelecer relações ternas de amizade, de carinho com as pessoas. Por isso também preferimos falar em psicossexualidade. Psicossexualidade, enfatizando que não se deve esquecer nem subestimar o fator anímico da sexualidade. Utilizamos a palavra sexualidade no mesmo sentido amplo em que a língua alemã se usa da palavra amar, lieben. Leben é diferente de lieben. Estou aprendendo alemão agora para dar aula para vocês. Também já sabemos há tempos que a insatisfação anímica pode perdurar com todas as suas consequências, onde não há falta de relação sexual normal. Ou seja, que um problema da sexualidade não se resolve com o ato sexual. Mesmo que esse problema possa ser na relação sexual em si. E como terapeutas, sempre nos detemos diante do fato de que das aspirações sexuais não satisfeitas, aspirações que combatemos quando assumem a forma de satisfação substituta como sintoma nervoso, muitas vezes apenas uma pequena parte delas pode ser descarregada pelo coito ou por outros atos sexuais. Gente. Vamos lá. Olha o que o Freud está dizendo. Lembra que eu falei que os sintomas substituem alguma coisa? Olha só. Como terapeutas, sempre nos detemos diante do fato de que das aspirações sexuais não satisfeitas, não se trata de ato sexual,
mas de satisfação pulsional. Naquele mecanismo prazer e desprazer, como trabalha o Freud. Belíssimo. Belíssima compreensão freudiana. Que combatemos quando assumem a forma de satisfação substituta como sintomas nervosos. Ou seja, o sintoma, ele traz uma satisfação substituindo aquilo que de alguma maneira não pôde ser satisfeito. É muito engraçado, né? Quando às vezes a gente tá lá nos cursos de psicologia, dei aula na UEL aqui, PUC, UEM, né? Já como convidado, várias universidades aí me convidam para dar aula de vez em quando. E aí, quando eu estava dando aula na UEL, certa vez eu fui, na Unifil, num congresso, certa vez eu fui convidado para falar, né? A respeito dessas questões da sexualidade e tal. E um professor de psicologia estava falando como que ele ajudava, né, a partir da teoria, as pessoas a se conhecerem melhor, e aí você teria ali, né, na masturbação, em alguma coisa, você teria técnicas, né, para que a pessoa, o homem no caso, evitasse a ejaculação precoce. E eu fiz a pergunta, eu falei assim, mas ele tinha ejaculação precoce com todas as mulheres? E o professor não soube dizer. Ou seja, se fosse com todas as mulheres, em absoluto, nós poderíamos dizer que, bom, talvez aí seja alguma coisa orgânica, não sei, né? Talvez, não sei. Mas se fosse só com essa... Quando ele se masturba também tem ejaculação precoce? Não, demora um pouco. Certa vez eu atendi um cara na clínica que ele dizia que com as mulheres ele tinha ejaculação precoce, mas com os homens não. Se trata de um problema orgânico, manual, onde você teria uma técnica, um modelo de como fazer. Isso vai absolutamente contra a ética da psicanálise. Porque, pelo simples fato de que não respeita a particularidade do sintoma. Sim, do sintoma. Acho que conseguiram entender? Que isso do qual muitas vezes as pessoas se queixam nem sempre é um sintoma analisável. Mas quando é um sintoma analisável, geralmente, lembrei de uma aqui. Tinha um paciente que dizia que ele tinha que fazer a mulher gozar primeiro. E ele gozava muito rápido. Gente, a mulher gozar primeiro. Uma pergunta idiota. Qual mulher? Ele falou assim, aquele silêncio, e disse, as mulheres de uma forma geral. Aí eu falei, não te passou nada pela cabeça? Aí ele disse, minha mãe, mas não tem nada a ver com ela. Engraçado, né? Associação livre de ideias. Quem interpretou? Foi o analista? Ou foi o analisante? Fazer a mãe gozar primeiro. Essa era uma fala do pai. Uma fala do pai. Que ele repetia com a sua vida. E aí tinha um sintoma de se colocar numa posição de submissão em relação a todas as outras mulheres que ele estabelecia como autoridade para a sua vida. Aí temos um sintoma. Por mais que gerasse prazer, por mais que gerasse satisfação. Detalhe, a única mulher que ele realmente namora e tem intenção de casar é a mulher que ele não conseguiu fazer gozar. E por isso me procurou na clínica.
Engraçado, né? O que tem aí? Não sabemos. Atenção! Não sabemos. Ninguém sabe. O que esse médico faz e que boa parte das pessoas fazem é acreditar que a teoria vai nos revelar algo da vida particular de cada pessoa. Mas não, é o contrário. A teoria da psicanálise nos serve, articulado com a nossa experiência clínica, né, de divã, de análise pessoal, para nós darmos conta desse não saber, de sustentar o não saber diante do outro. É o contrário. Não é uma teoria tendo 50 mil casos e agora eu sou psicanalista e agora eu sei tudo e agora eu atendo e nada me surpreende. É o contrário. Somos mais psicanalistas, ou seja, ocupamos mais o lugar de analista quando em cada sessão algo nos surpreende. O Lacan no Seminário 11 vai dizer isso. Vai dizer que o que Freud capta, o que Freud captura daquilo que ele vai chamar de inconsciente, é algo que aparece onde não devia aparecer. Isso é genial. Ou seja, é algo que atravessa a fala, desmonta o que estava montado, né? E surpreende analista e analisante. É essa surpresa que somos convocados a fazer aparecer com as nossas intervenções. Vamos lá. Aqueles que não compartilham dessa concepção de psicossexualidade não têm direito de se reportar às teses basilares da psicanálise em que se trata do significado etiológico da sexualidade. Ou seja, há um significado etiológico, né, da sexualidade humana. A sexualidade humana não é instintual, não se trata de instinto, né? Se trata de outra coisa. E mais, que há um significado, que há um sentido, mesmo que esse sentido seja inconsciente. A partir dos conselhos do médico, olha a diferença. Conselho e interpretação. Uma coisa é alguém que te dá um conselho, outra coisa é alguém que faz uma intervenção e que permite ao analisante interpretar a cena. A partir dos conselhos do médico, ainda vem à luz um segundo mal-entendido igualmente grave. É verdade que a psicanálise afirma que a insatisfação sexual seja a causa dos males nervosos. Atenção aqui. Mas será que ela não diz mais que isso? Será que, se quer deixar de lado, por mais complicado que ela ensina, por ser mais complicado, que ela ensina que os sintomas nervosos brotam de um conflito entre dois poderes, entre uma libido, né, que geralmente cresceu em excesso, e uma recusa sexual, um recalque demasiadamente rígido? Olha o Freud aqui, 10 anos antes, publicando as primícias, as bases do texto. O eu e o isso. O mal-estar na civilização. O inconsciente. Um conflito. Uma dinâmica. Quem não se esquecer desse segundo fator, do recalque, que de fato não foi relegado a uma posição secundária, nunca acreditará que a satisfação sexual em si geralmente seja um elemento de cura confiável contra os males dos doentes de nervos. Ou seja, a satisfação sexual pelo ato sexual, pelo coito, não cura sintoma, não cura neurose.
Já ouviram dizer isso? Não sei vocês, mas eu já ouvi muito sobre isso. Uma boa parte dessas pessoas, sob as dadas circunstâncias, não é capaz de satisfação em absoluto ou em determinada situação. Se elas fossem capazes de se satisfazer, se não tivessem as suas resistências internas, a força da pulsão lhes apontaria o caminho para a satisfação, mesmo se o médico não lhes aconselhasse isso. Ou seja, se não houvessem resistências operando, né, e mantendo ali a insatisfação, não precisa do conselho do médico para isso. Qual então o sentido de um conselho como aquele que o médico supostamente deu àquela senhora? Mesmo sendo cientificamente justificável, é inexequível para ela. Se ela não tivesse resistências internas contra o onanismo ou contra uma relação amorosa, há muito ela já teria recorrido a esses meios. Ou será que o médico acha que uma mulher de mais de 40 anos não sabe que se pode arranjar um amante? Ou será que ele superestima tanto a sua própria influência, a ponto de achar que sem o beneplácito médico ela nunca conseguiria decidir dar tal passo? Olha o Freud aqui, né? Será que uma mulher de 40 anos aqui nessa época, vamos lá, 60 hoje, né? Não já sabe que, não sabe que ela pode se masturbar? Ou que pode arranjar um outro marido, um outro homem? Bom, vamos lá. No seminário que eu dei esse ano pelo ESP, né, em especial no que eu vou trabalhar aí o ano que vem, a gente vai falar justamente de um elemento muito importante que é a entrada em análise, né? A entrada em análise que tem tudo a ver com a estericização do discurso. Quando uma pessoa nos procura para o tratamento, ela procura já endereçando a nós uma resposta para um problema que ela acredita ter. E mais, quando você procura, por exemplo, um cardiologista, você já vai no cardiologista procurando o quê? Alguém que te diga que você tem uma doença no coração. Ou seja, que alguém mais do que te disser, que alguém mais do que dizer a você o que você tem ou não, é confirmar as tuas expectativas a respeito de você mesmo. Isso diz que quando alguém procura um analista, está procurando a mesma coisa. Está procurando alguém que confirme que, primeiro, sei lá, essa vida é uma bosta. Que é uma bosta. Ninguém precisa de analista para isso. Segundo, que é impossível eu me curar disso. É impossível eu me curar. Sim, eu preciso do outro. Terceiro, que não há absolutamente nada que eu possa fazer que eu já não tenha feito, né? Ótimo! Ok, beleza. Pessoal, notem o quanto as pessoas que nos procuram geralmente já sabem o que elas devem fazer. Outro exemplo, acho que esse exemplo aqui vocês vão entender de uma forma muito clara. Quem procura um analista para parar de fumar ou parar de beber? Já não sabe que tem que parar de fumar ou parar de beber? Geralmente já passaram por psiquiatras, por psicólogos, por grupos, por terapeutas e não pararam. Você vai dizer mais do mesmo? Aconselhar o que ela já sabe? Nada de psicanálise aqui. Ou seja, você oferecer para qualquer pessoa que te procura algo que é do campo do para todos, do comum, não resolve o problema dela. Porque se trata de um conflito interno, onde as exigências pulsionais, estruturantes, tá, de alguma maneira, não encontra na realidade a possibilidade de satisfação. Um textinho lindíssimo do Freud, A Pulsão e Seus Destinos. A satisfação pulsional pode se dar pelo sintoma, pode se dar pelo retorno ao próprio eu, pode se dar pela transformação ao contrário, pode se dar pela sublimação, pelo trabalho.
Será que esquecemos disso quando estamos falando de psicanálise? Ou seja, que a pulsão se satisfaz com objetos que podem substituir, de alguma maneira, aquele objeto de desejo. Das Jing freudiano. Ou você trabalha dessa maneira, ou você trabalha acreditando que o que o paciente precisa é, de fato, parar de fumar. Parar de beber. Nenhuma análise possível aqui. Nenhuma análise possível. Isso parece muito claro, mas mesmo assim precisamos concordar que há um momento que muitas vezes dificulta a tomada de decisão. Ou seja, a tomada de decisão da pessoa, né? Alguns dos estados nervosos, as chamadas neuroses atuais, como a neurastenia típica e a neurose de angústia pura, aparentemente dependem do fator somático da vida sexual. A pulsão e seus destinos, o Freud faz ali uma articulação entre o corpo e a alma. Detalhe que a noção de corpo que Freud se utiliza ali em alemão, Körper, né? Não sei falar alemão direito, é de um corpo representado, é da representação de uma parte do corpo. Então, essa parte do corpo vai ser a fonte da pulsão. E por outro lado tem alma, Lieben, Sili, né? Sili, que é a tradução do termo alma. Mas essa alma nada tem a ver com a alma judaico-cristã, né? Com essa referência, né? Judaico-cristã. Está ligado muito mais ao termo Sili, alma, que era muito utilizado dentro da filosofia alemã na época do Freud. Tá? Então, não tomem alma e corpo como se fosse a alma espiritual, né? Que nós trabalhamos na nossa cultura, em especial no Brasil, né? Que essa alma, algo da ordem do divino e tal, não se trata disso. E não tratem o corpo também como esse pedaço de carne, porque até esse pedaço de carne tem um termo que Freud vai usar na Pulsão e seus destinos, que é substância viva, Lebenssubstanz. E ali dá para você ver uma diferença importante entre Körper e Lebenssubstanz. O que o Freud está dizendo aqui é corpo, esse Körper, não essa substância viva, ok? Isso aqui é muito importante, né? Porque tem ali um fator somático. Qual que é o fator somático? O afeto. Se nós destrincharmos a pulsão, tal qual Freud nos apresenta, nós vamos encontrar então uma parte que é uma representação ideativa e outra parte que é o afeto. O afeto sempre consciente, quando não encontra uma representação que seja passível, né, de uma satisfação, ele pode emergir como angústia, pode ser sentido como angústia. Né? Então, continuando. Aparentemente dependem do fator somático da vida sexual, do afeto. Né? Enquanto ainda não temos uma concepção Vorstellung, né, segura quanto ao papel do fator psíquico e do recalque nesses quadros. Já tinha. Mas depois a gente vai trabalhar em 1914 e 15, dois textinhos do Freud, o recalque e o inconsciente. Tem uma parte do texto do inconsciente do Freud, é belíssimo, que ele trabalha ali fazendo um belo de um resumão de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, a representação tal, né, da metapsicologia e do recalque. Em casos desse tipo, é praticamente obrigatório para o médico ter em vista uma terapia atual, uma modificação da atividade sexual somática, e ele o fará com toda razão se o seu diagnóstico tiver sido correto. Importância do diagnóstico diferencial.
Se o diagnóstico do médico for correto, ou seja, que isso aqui é um problema psicossexual, ou que é um problema de uma neurose, tá? E não um tumor, um câncer, ou sei lá o quê, como é que nós trabalhamos com isso? Não é do jeito que o médico trabalhou. A senhora que se consultou com o jovem médico se queixava essencialmente de estados de angústia. Olha aqui. Olha... Gente, quantos analistas não estão por aí que escutam com os seus ouvidos sentido, palavras, e não conseguem escutar o significante? Que na falta do sentido, na ânsia que muitas vezes aparece no silêncio, ao se angustiar, nomeia no lugar do paciente, impedindo a análise. Impedindo a análise, dizendo o que é, como deve ser feito, o que é esperado. Impede a análise. Impede a possibilidade de alcançar um sentido inconsciente daquilo que está aparecendo como angústia, como sintoma, como inibição. Outro textinho referência, inibição, sintoma e angústia. Quem sofre de angústia, nem por isso tem necessariamente uma neurose de angústia. Olha que lindo isso, minha gente. O diagnóstico não pode ser deduzido a partir do nome. Precisa-se saber que fenômenos caracterizam uma neurose de angústia, para distingui-los de outros estados de doença também manifestados pela angústia. Tenho a impressão de que a senhora em questão sofria de uma histeria de angústia. Ah, olha como muda. Mas, Marco, não é tudo tratado do mesmo jeito? É angústia? Não. Não é a mesma coisa. Um sintoma fóbico, um sintoma obsessivo, um sintoma histérico são 3 sintomas distintos. Tratamos de maneiras distintas. Aqui, ó, né? Já ouvi de uma analista que as dores que sentia na perna podia ser algo recalcado e tal. Fiz ressonância e descobri um edema na lombar e uma inflamação no joelho tratados até hoje. Belíssimo, belíssimo. Quantos de nós não estavam em analistas selvagens? Que não tem nada de psicanálise. Eu mesmo tive um momento na minha vida em que eu estava indo assim, tava despencando tudo, a energia lá embaixo, vontade de dormir, cansaço, estresse, aquela vontade de morrer mesmo, de não aguentar, de não dar conta das coisas da vida, e angústia, porque eu ficava deitado na cama e eu queria estar indo para a faculdade, mas eu não conseguia ir para a faculdade, porque eu não tinha força. Era hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Descompensado. Pois é. Eu falo isso, às vezes as pessoas ficam assim, não, como? Não, é depressão, é isso, é inibição. Não. Ia morrer no divã, né? Ia morrer no divã. Essa é a importância da gente pensar o sintoma dentro do nosso campo da psicanálise. Tem um paciente meu que quando ele começou a deitar no divã, ele começou a falar que tem uma dor nas costas. E aí eu falei, me fala mais dessa dor nas costas. Ele disse que não conseguia ficar no divã porque doía muito as costas dele. Aí um dia ele, pegou uma almofada, colocou ali nas costas e conseguiu. Eu perguntei, falei, cara, o que acontece? Ele, não, eu tenho um problema de hérnia aqui. E a posição deitada para mim... Minha gente... Psicanálise selvagem, diagnóstico selvagem, como se tudo fosse pinto.
Vamos lembrar do Freud, um charuto às vezes, na maioria das vezes é só um charuto. Vamos lá. Tenho a impressão de que a senhora em questão sofria de uma histeria de angústia e todo o valor completamente suficiente de tais diferenciações nosográficas reside no fato de apontar para outra etiologia e outra terapia, ou seja, outra causa e outro tratamento. Não se trata da mesma maneira. Quem tivesse considerado a possibilidade de tal histeria de angústia não teria sucumbido ao esquecimento dos fatores psíquicos, tal como fica evidente nos conselhos alternativos do médico. Curiosamente, nessa alternativa terapêutica do suposto psicanalista não sobra espaço para a psicanálise. Sempre que alguém aconselha ou interpreta dizendo o que o paciente tem ou deve fazer, sai fora, porque não se trata de psicanálise, se trata de outra coisa. Essa mulher, segundo ele, só se curaria de sua angústia se voltasse para o marido ou se satisfizesse pelo onanismo ou com o amante. E em que momento entraria o tratamento analítico, no qual vislumbramos o principal recurso no caso de estados de angústia? Chegamos assim aos erros técnicos que reconhecemos no procedimento do médico no caso referido. É uma concepção há muito superada, que se atém à aparência de superfície, de que o doente sofra em decorrência de um tipo de desconhecimento, e que se esse desconhecimento for suspenso através da comunicação sobre as relações entre as causas de sua doença e a sua vida, sobre as suas vivências de infância, etc., ele estará curado. Ou seja, não é o autoconhecimento que produz a cura do sintoma. Você dizer para o teu paciente do porquê ele sofre, o que ele tem que fazer essas relações, não resolve porra nenhuma. Vamos lá, minha gente. Quantas vezes nós não saímos de van sabendo o que era e de que se tratava e continuamos do mesmo jeito? Isso acontece. Aconteceu já muito comigo. Acredito que aconteça com vocês aí também, né? Podem ir comentando aí, né? Não aconteceu já com vocês isso? Dar um sentido pode até, às vezes, amenizar, né? Dar um alívio, assim, naquele momento. Assim como dizer que é bipolar, que é de aquário, que é, sei lá, que é um hipotiroidismo. Isso pode. Isso é uma neurose. Beleza, agora é uma neurose. Agora eu sei o que tá. Aí eu entro lá no Google, o que é uma neurose? Como funciona o neurose? Isso é autismo. Beleza, agora autismo. Filho, você é autista, tal. Isso explica algumas coisas. E é engraçado como muitas vezes é a partir do diagnóstico que a pessoa começa de fato a se tornar aquilo. Né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas o nome produz a coisa. Estão vendo como é importante o analista evitar nomear pelo paciente? É que, né, se saber resolvesse alguma coisa, pois é, se saber resolvesse, bastava ler livro. Se saber resolvesse alguma coisa, já não existiria mais a possibilidade de autoajuda, porque o primeiro livro lançado de coach, de autoajuda, de, sei lá, quando Nietzsche chorou, não sei, já tinha resolvido os problemas do mundo inteiro. E não resolve. Não resolve. De hipnose, não resolve. Vamos lá. Não é o desconhecimento em si o momento patogênico, mas a fundamentação do desconhecimento em resistências internas que primeiro evocam o desconhecimento e ainda agora o sustentam. Ou seja, o mal-estar, o sofrimento
de que trata a psicanálise, nós não tratamos sobre todo o sofrimento, tá? Não é todo e qualquer sofrimento que é tratável com a psicanálise, né? Ele tem que estar ali ocultando, né, o não saber. Não se trata de um desconhecer, mas se trata de entrar no lugar de um não saber como, atenção aqui que isso é muito importante, como um sentido, tá? Que de alguma maneira nós escolhemos para amenizar essa angústia do não sentido, da inexistência do sentido. E é no combate contra essas resistências que reside a tarefa da terapia. Não é psicoterapia! Terapia! O Freud bate bastante nessa tecla. Psicanálise uma coisa, psicoterapia outra. A comunicação daquilo que o paciente não sabe, porque o recalcou, é apenas uma das preparações necessárias para a terapia. Ou seja, não se trata de você dar um sentido àquilo que o paciente de alguma maneira recalcou, mas de revelar que talvez ali tenha um outro sentido. Se o conhecimento do inconsciente fosse tão importante para o doente... Gente, Freud é genial aqui. Se o conhecimento do inconsciente fosse tão importante para o doente como quer crer o inexperiente em psicanálise, para a cura seria suficiente o doente assistir a palestras ou ler livros a respeito. Vocês sentem o peso dessa fala do Freud, desse texto do Freud nos dias de hoje, onde aparecem cada vez mais cursos e cursos de formação de analista, prometendo, né, a consciência do inconsciente, o saber do inconsciente, saber as causas do comportamento, saber as causas. Minha gente, se isso fosse o mais importante, Freud jamais teria escrito um dos livros técnicos mais preciosos que ele escreveu, chamado Recordar, Repetir e Elaborar. Ou, como está nessa nova versão, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, lembrar, repetir, perelaborar. Mas essas medidas têm a mesma influência sobre os sintomas de males nervosos quanto a distribuição de cardápios para os famintos. Essa comparação é útil até para além deste uso imediato, pois a comunicação do inconsciente ao doente, via de regra, tem como consequência a intensificação do conflito dentro dele e aumento do sofrimento. Em vez de resolver, piora. Só com o preenchimento desses pré-requisitos será possível... pulei uma parte. Mas com a psicanálise, não pode prescindir dessa comunicação. Mas como a psicanálise não pode prescindir dessa comunicação, ela prescreve que a comunicação não se dê antes de serem preenchidos dois pré-requisitos. Primeiro, até que o doente se aproxime ele próprio do recalcado, com a preparação adequada. E segundo, até que ele tenha se apegado ao médico em tal medida, transferência, que os sentimentos em relação ao médico tornem impossível uma nova fuga. Olha o que eu estava dizendo no começo da live. Troca de um terapeuta, procura outro, e o que vai se denunciando aí é a repetição. Comunicar ao paciente o que quer que seja que nós devamos comunicar só pode ser feito, via de regra, claro que nem sempre é assim, né? Mas quando a transferência analítica está muito bem estabelecida. Quando não estamos mais no campo de uma transferência imaginária, mas no campo de uma transferência simbólica,
onde o analista já de alguma maneira representa um significante qualquer para esse paciente. Só com o preenchimento desses pré-requisitos será possível reconhecer e dominar as resistências que levaram ao recalque e ao desconhecimento. Uma intervenção psicanalítica, portanto, certamente pressupõe um contato mais prolongado com o doente e tentativas de, logo na primeira sessão, atropelá-lo com a comunicação abrupta de seus segredos adivinhados pelo médico, são tecnicamente condenáveis e geralmente colhem como resultado uma inimizade profunda por parte do doente em relação ao médico, cortando todas as possíveis influências futuras. Vamos lá, enquete. Quantos de vocês já passaram por analistas que na primeira sessão disse coisas de livro? De livro mesmo, de manual. Como fazer para... Cuidado, pode não ser um psicanalista. Acrescente-se isso, que às vezes damos conselhos errados e nunca somos capazes de adivinhar tudo. Olha o Freud. Gente, quando nós vamos dar um conselho, nós damos a partir da nossa experiência de vida. E funcionou tanto, né? Pra gente mesmo. Se tivesse funcionado, a gente não estava no divã. Acho que esse é um ponto. É muito importante. Ou seja, a minha vida, a minha análise e o meu estudo não serve para mais ninguém, que não para mim mesmo. Será que a gente consegue levar a sério isso? Essa máxima? Tenho lá minhas dúvidas. Acrescente-se, através dessas determinações técnicas específicas, a psicanálise substitui a exigência do tato médico inapreensível, tido como um talento especial. Portanto, não é suficiente para o médico conhecer alguns dos resultados da psicanálise. Ele precisa ter se familiarizado com sua técnica, se quiser conduzir sua atuação médica seguindo as perspectivas psicanalíticas. Essa técnica, até hoje, não pode ser aprendida através de livros e certamente só poderá ser atingida por si próprio com grande empenho de tempo, esforço e sucesso. Como as outras técnicas médicas, estas são aprendidas com aqueles que já as dominam. Ou seja, nada de querer aprender psicanálise sozinho, vai ter que ir para o divã, vai ter que se analisar, vai ter que fazer análise pessoal. Por isso, para avaliar o caso ao qual eu atrelo essas observações, certamente não é diferente o fato de eu não conhecer o médico que aparentemente deu aqueles conselhos, nem de eu nunca ter ouvido o seu nome. Isso aqui, 10 anos depois de Freud inventar a psicanálise, tinha uma meia dúzia de analistas. E Freud jamais tinha ouvido falar desse cara. Não era psicanálise, né? Não é agradável nem para mim, nem para meus amigos e colegas monopolizar de tal modo o direito ao exercício de uma técnica médica. Mas diante dos perigos que acarreta o exercício previsível de uma psicanálise selvagem, tanto para os doentes quanto para a causa da psicanálise, não nos restava outro caminho. Na primavera de 1910, fundamos uma associação psicanalítica internacional, cujos membros declararam a ela pertencer através da publicação de seus nomes, para assim poder afastar a responsabilidade pelas atividades de todos aqueles
que não fazem parte de nós e que chamam o seu procedimento médico de psicanálise. Pois, na verdade, esses analistas selvagens prejudicam mais a causa do que o doente individual. Aqui comentaram aqui, ó, nem psicanalista nem psicólogo pode dar conselho. Querido, psicólogo é o que mais dá conselho, cara, no sentido de que, olha, nós temos um problema de memória, então você vai fazer esses testes, isso aqui, essa bateria, né? E aí a gente vai trabalhar a partir disso. Isso é um conselho, né? Isso é uma recomendação, isso é uma sugestão, propriamente dizendo. E o médico também, né? Eles dão conselho, eles dão sugestões. Olha, toma essa medicação. Isso é uma sugestão. Geralmente dá certo, se não der certo você me liga. Eu acho que isso é muito importante que a gente deixe claro. E pare de ter um certo ranço com as palavras, sugestão, conselho, porque nós não devemos ter ranço com isso. Não devemos. Um analista que tem ranço, um analista que tem preconceitos com palavras, com o diferente, com as pessoas, está longe de ser analista, a meu ver. Posso estar errado, mas a meu ver, tá? Então você pode aconselhar alguém, né, sugestionando ele, por exemplo, você vai aqui fazer então, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um médico, vai procurar, sei lá, um fisioterapeuta. Detalhe, nós podemos dar essas sugestões também aos nossos pacientes. E em determinado caso devemos. A questão é que a sugestão, tal qual o analista opera com ela, não sem ela, é para que uma análise se dê. Nós nos utilizamos da sugestão de uma outra maneira, com outro objetivo, que não silenciar o paciente. Pelo contrário, quando você recebe um paciente e fala, me conta um pouquinho mais dessa história, isso é uma sugestão. Acho que isso tem que estar muito claro. No entanto, nós trabalhamos, né? Operamos com a sugestão, né? Para que o paciente diga, para que ele palavreie, para que ele possa se desvencilhar, né? De tudo aquilo que de alguma maneira nomearam por ele, no lugar dele, da sua vida. Comentaram aqui, mas nem todo psicólogo aplica teste, né? Principalmente de vertente psicanalista. Eu sou psicólogo de formação, mas hoje psicanalista, né? Não aplico teste, não faz o menor sentido aplicar teste, né? Porque trabalho com análise, tá, gente? Mesma coisa, você vai num psicanalista, ele aplica enneagrama, foge, né? Ou ele vai falar, vamos trabalhar com mindfulness, foge, né? Ou com aquele negócio familiar lá, né? É engraçadíssimo aquilo lá, eu até perco o nome, sempre que eu vou falar dele eu esqueço. Mas foge também, porque não tem absolutamente nada a ver com o trabalho psicanalítico. Inclusive o Conselho Federal de Psicologia, há um tempo atrás, emitiu uma nota, isso eu estava saindo da faculdade, acho que deve ser 2010, 2011, não me recordo, mas publicou uma nota informando, né, que os psicólogos evitassem aplicar testes, né, nos seus pacientes. Ou seja, uma coisa seria... Desculpa, estou falando besteira. Evitassem fazer as avaliações dos seus pacientes. Isso, constelação familiar. Começou com constelação familiar, não é psicanálise. Pode ser um ótimo constelador, um coach, um psicólogo. Inclusive, constelação não é recomendada na psicologia, tá, gente? O Conselho Federal baixou um documento. Mas, basicamente, é mais ou menos assim, quando o psicólogo, né, o Conselho Federal de Psicologia... a Samiko tá aí. Oi, Fer, bem-vinda. Quando o Conselho Federal de Psicologia recomendou, né, aos psicólogos que não fizessem avaliação, tá, para os seus pacientes. Então, se você tem paciente e vai ter que fazer uma avaliação para concurso, para porte de arma, que ficou bem na moda aí, né, o negócio, uma avaliação escolar ou qualquer outra coisa, que encaminhasse para outro colega de confiança, né?
Só para vocês terem ideia da seriedade do trabalho, né? Que a grande maioria, infelizmente, não leva a sério. Tá? Então, se você é psicanalista ou se propõe a ser psicanalista e tem alguém ali que está te procurando para uma avaliação, ou uma coisa ou outra, porque o lugar que você vai ocupar, né, nessa relação transferencial é muito distinto. E isso deve ser respeitado. Tá? Vamos lá. Na verdade, esses analistas selvagens prejudicam mais a causa do que o doente individual. Mais a causa do que o doente. Né? Muitas vezes presenciei que um procedimento desastrado desse tipo, que no início provocou uma piora no estado do doente, no final mesmo assim acabou sendo suficiente para a sua cura. Nem sempre, mas muitas vezes, depois de ter reclamado por muito tempo do médico, sabendo-se distante o suficiente de sua influência exercida, os sintomas do doente começam a diminuir ou então ele decide dar um passo no caminho de sua cura. A melhora definitiva depois surge por si só. Não quer dizer que tenha sido produzida a partir da intervenção daquela pessoa, né? Aqui, o psicanalista pode usar ferramentas? Sim, a única que nós temos. Qual é? A fala. Função e campo da fala e da linguagem de Lacan é uma retomada de todos os textos freudianos que versam sobre a técnica. Só a fala. Não precisa de mais. Não precisa de mais. No começo da live eu estava falando daquele, justamente, do xiste, ato falho, sonho, né? Como isso só tem alguma importância, e nem sempre tem, quando é dito em transferência na análise, na sessão. Né? Fora da análise, valor algum. Valor algum. Bom, tem algum valor, por exemplo, quando você está lá com a tua mulher, né? E aí você fala o nome de outra. Aí vai ter um valor. Geralmente o valor de um divórcio, o valor, sei lá, de uma surra, vai ter um valor aí. Mas não tem nada a ver, né, com aquele sentido inconsciente que nós vamos investigar, né, na clínica. E, gente, às vezes, tá? Às vezes, uma boa intervenção que nós temos é pontuar a palavra, o lapso, o ato falho, né? Morte, valor de morte, né? É pontuar como? Tem alguma coisa aí? Espera. Vamos lembrar que o Freud também escreveu um texto chamado A Negação, né? A Negação. E aí, às vezes, o paciente fala, não tem nada, eu só me confundi, estou muito cansado. Beleza. O psicanalista selvagem vai falar, tá negando, é resistência e tal. Não. Pode ser cansaço, pode ser remédio, pode ser estresse. Mas vamos acompanhar atento. O Freud escreveu isso no texto A Negação. O Freud escreve lá no final, né, da sua vida, Construções em Análise, dizendo que nem tudo que é negado revela uma determinação inconsciente. Falta leitura para os psicanalistas de plantão, né, minha gente? Vamos lá. Falta leitura. Leiam os textos da Fernanda Samico, que está aqui. Ela é sensacional. Inclusive, ela vai estar junto com o Daniel Mar Pérez, né? Samico, Daniel, Josiane Orvatici e o Alexandre Starnino, que são docentes aí das pós-graduações do ESP, como convidados, né? Eles vão estar dando um seminário maravilhoso pelo Instituto ESP, tá? Maravilhoso. Vamos lá. No caso da senhora, cuja reclamação contra o médico ouvimos, quero crer que, afinal, o psicanalista selvagem acabou por fazer mais pela sua paciente do que qualquer autoridade altamente aclamada que teria dito a ela que o seu problema era uma neurose vasomotora, ou seja, que era algo da ordem do orgânico, né? Ele direcionou à força o olhar da paciente para o real motivo de seu sofrimento. E essa intervenção, apesar de toda a resistência da paciente, não deixará de ter consequências favoráveis. Mas ele prejudicou a si próprio
e ajudou a reforçar os preconceitos que surgem em decorrência de compreensíveis resistências de afeto no doente contra a atividade do psicanalista. E isso pode ser evitado. Ou seja, o problema não era uma questão de falta de sexo, mas alguma outra coisa que, por ela ter procurado depois Freud, foi se investigar. Bom, minha gente, hoje então foi a leitura comentada desse texto aqui com vocês, né? Podem colocar aqui as dúvidas que vocês quiserem colocar, tá? A ideia é deixar esse vídeo gravado, eu vou fazer de tudo para deixar gravado, mas vocês sabem que a minha qualidade com a tecnologia não é lá essas coisas, né? Então, o que eu queria trabalhar com vocês hoje, e eu acredito que nós conseguimos fazer esse trabalho, foi colocar em pauta, em xeque, né? A psicanálise e outras práticas que dizem ser psicanálise e que não são psicanálise. E que nós conseguimos verificar isso na medida em que se toma qualquer coisa, por exemplo, como um sintoma ou como uma manifestação do inconsciente. Ou então, né, que passa ali a tentar explicar ou aconselhar ou sugerir ao paciente, nomeando ao paciente, né, nomeando pro paciente, no caso, os problemas que ele tem, né, impedindo o próprio paciente de fazer essas conexões, que é a associação livre de ideia, tá bom? Bom, então, precisa dominar os conceitos para fazer a pós? Não, Carlotinha Ferreira, não, é o contrário. Você vai fazer a pós justamente para retomar os fundamentos, né? A pós do Instituto ESP, acredito que é essa que ela está falando. A diferença é que você vai nas pós-graduações do ESP retomar os fundamentos com clínicos, com analistas clínicos, que tem aí 20, 30, 40 anos de clínica e de transmissão. Não é qualquer um que dá aula nas pós do ESP, tá bom? Eu acho que isso é muito importante que seja dito. Né? São pessoas que vão trazer elementos clínicos, como eu trabalhei um pouquinho aqui na live com vocês, né? Que vão trazer elementos da sua história, da sua experiência, tá? Isso faz toda a diferença, tá bom? Tem muitos cursos de psicanálise por aí, inclusive de pós-graduação, excelentes, né? Mas a hora que você vai ver, o cara é teólogo, é filósofo, é psicólogo, é, sei lá, administrador de empresa, e é formado naquela instituição e só sabe teoria. Não tem vivência, não tem nada aqui que possa acrescentar. Ou seja, e mais, às vezes você pegar o livro e escutar o que o cara está falando, né, começa a dar tilt. Se atentem a isso, né? A essas instituições que muitas vezes, quando você pega o livro e pega o que a pessoa fala, é muito discrepante. Foge desses lugares, né? Tá bom? A Kelly colocou aqui, né? Psicanálise Selvagem, um dos textos que vou estudar com mais colegas em fevereiro. Deixo meu convite para quem quiser. Legal, Kelly. Bacana. Gente, eu vou ver se eu continuo esse trabalho na terça-feira que vem, tá bom? Pessoal recomendando a pós do ESP, é sensacional. O trabalho que a gente tem feito é maravilhoso, com várias escolas distintas, escolas de verdade, tá, gente? Não é essas instituiçõezinhas aí que vende curso, certificado, carteirinha, não. Isso, fujam, isso eu abomino o negócio desse. Mas escolas reconhecidas no mundo inteiro, né? Por exemplo, a EBP, Escola Brasileira de Psicanálise, Fórum do Campo Lacaniano, Escola Freudiana de Buenos Aires, tem um pessoal da coisa freudiana que está se aproximando ali com a gente, né? Escola da Causa dos Bebês, lá da França. Tem o pessoal que dá aula na Unicamp, na USP, na França também, acho que temos 2 docentes lá das universidades francesas que trabalham com a gente. Tem um pessoal bem bacana, tá? Espero que vocês gostem. Bom, é isso, minha gente. Fiquem atentos aqui no Instagram do ESP, que aí a gente vai divulgar aí maiores informações para vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.